ponderar aqui basicamente três questões. Primeiro, um olhar sobre a conjuntura brasileira. A nossa economia está indo para o vinagre. Nós estamos, nesse instante, em menos de 30 meses, alcançando 10% de regressão no PIB, o que quer dizer que não tem precedente na história brasileira, em tempo algum. Nunca houve, mesmo ali na sequência do Plano Collor, que foi talvez a segunda vivência mais grave, mas nós estamos agora completando 30 meses e o cenário para esse ano está se deteriorando ainda mais. A consequência prática disso para o conjunto da sociedade vem basicamente numa combinação inevitável de uma coisa com outra e mais uma. A primeira coisa é o desemprego, que atinge 12 milhões de pessoas nesse momento e atingirá no semestre que vem 15 milhões de pessoas, já frequentando a pior indicação. A segunda, daí imediatamente derivada, é que o preço do trabalho é o salário. Se o trabalho é superofertado, a força de trabalho é superofertada, o preço do trabalho, que é o salário, no seu conjunto, a massa salarial está encolhendo no Brasil. Agregue-se a isso o medo, não é? E mais as exorbitâncias da área da gestão da política monetária, nós temos uma retração no consumo que está provocando uma queda próxima de 1/4, ou seja, 25% da receita pública do país. Os preços, por regra, no Brasil, são sensíveis a câmbio. Os preços da saúde, por exemplo, são praticamente instantaneamente sensíveis ao câmbio. Portanto, os preços do serviço público de saúde estão em elevação. Os preços da economia popular, por exemplo, na passagem de ônibus, deriva de diesel, que é sensível a câmbio. Então, você tem um cenário em que há uma pressão por serviços públicos e um desfinanciamento do setor público brasileiro, e o governo começa a perder o consenso da própria plutocracia que deu a ele base social em cima da frustração do conjunto da população com o governo e começa a não ter mais tanta segurança das soluções claras. O que a gente pode esperar daí é alguma coisa boa. Por exemplo, eu acredito que é inadiável que o Banco Central acelere um anúncio, pelo menos, de uma queda mais acelerada na taxa de juros, que terá efeito muito pequeno, porque ela está tão alta e o criptoconservadorismo é tão grave que hoje você tem o colapso da possibilidade de retomada do desenvolvimento provocada por um encontro absolutamente peculiar de, vamos dizer, colapso no balanço das companhias privadas. Praticamente 250 maiores companhias estão sem nenhuma capacidade de investimento, porque estão com seus passivos estrangulados por conta do juro alto da política monetária brasileira, e o setor público no zigue-zague aí, constrangendo a sociedade a um debate pouco politizado sobre a necessidade da saúde fiscal, e uma das tendências que nós temos que chamar os companheiros do PDT e a inteligência que a gente deve mobilizar é colocar uma clareza e um valor na questão da saúde fiscal do país. O Brasil, do jeito que está, não vai para canto nenhum. E a esquerda, ou a centro-esquerda, precisa de um Estado sadio fiscalmente para poder interferir, para poder superar a desigualdade, para poder enfrentar as desigualdades, os problemas, ou educar melhor o povo, ou qualificar a infraestrutura, seja por qual caminho que se dê prioridade. E nós estamos indo para um caminho de constrangimento da despesa primária, especialmente aquelas únicas três que têm relevância no orçamento da União: Previdência Social, Saúde Pública e Universidade. Não é nem ensino público, porque é preciso que a gente ajude a nossa garotada a entender. O Fundeb, o FIES, o ProUni e o Fundeb, basicamente, não estão alcançados pela tal PEC 55. Aí quem vai encher o ser alcançado é o setor da universidade, né? E a Previdência e a questão do SUS. O SUS, eles conseguiram atenuar também a partida do constrangimento, porque eles conseguiram, a bancada da saúde na Câmara conseguiu antecipar de 13% do PIB, o dispêndio com saúde, os 15% que estavam previstos para 2018, 2020. Não foi antecipado, então a partida mitigará um pouco, mas, evidentemente, nós teremos um gravíssimo conflito distributivo
subtraído do conjunto da sociedade, que na prática revoga a bem-intencionada Constituição Social-Democrata de 88. Este é o primeiro cenário, o que nos sinaliza a clareza, do meu ponto de vista, de que mesmo o esforço artificial de construção de consensos, de apoios esmagadores no parlamento, na grande mídia, etc., etc., começará a experimentar fissuras graves, importantes, na medida em que você tem, por exemplo, o Estado do Rio quebrando, o Estado do Rio Grande do Sul quebrando, o Estado de Minas, os dois são do PMDB, o Estado de Minas Gerais do PT, mas eles não podem tratar o Rio. Aí o que é que eles estão querendo fazer? Estão querendo fazer um lançamento de títulos, não pelo Estado do Rio, mas pela Rio Previdência, vão micar o patrimônio dos aposentados do Rio de Janeiro e antecipar a receita de royalties. Imagina o que é, Lazier. Você tem uma receita futura de um aluguel daqui 20 meses, 30 meses, 40 meses, está gastando mais do que pode e vai antecipar com um credor que vai lhe tomar 30%, 40% de deságio, os aluguéis de 24 meses, de 36 meses, para pagar o excesso de despesa de hoje, mantendo o padrão desequilibrado orgânico. Querem fazer isso, inclusive, com 100 bilhões de reais do BNDES, antecipando devoluções para fazer enfrentamento clientelista dessa coisa de alguns estados. E, evidentemente, o Tribunal de Contas, a serviço, como está sempre, da centralidade do poder no Brasil, quer que esses 100 bilhões sejam recolhidos, desfinanciando o BNDES, para esterilizar 100 bilhões dos 3 trilhões e 400 bilhões de reais da dívida pública. Essa é a primeira reflexão sobre a qual acho que nós temos que entrar o ano, pensando não em denunciar isso, mas em formular saídas, escapes, alternativas e azar, com alguma criatividade, mas garantindo a austeridade, os valores inerentes à austeridade, à sanidade fiscal, mas fazendo a proposta, o enfrentamento naquilo que pode ser feito. Por exemplo, de todos os países da OCDE, o único país do mundo, fora o Brasil, que não cobra tributos sobre lucros e dividendos é a Lituânia. Só o Brasil e a Lituânia, e o Brasil cobrava. O Fernando Henrique revogou essa cobrança. Por exemplo, os tributos, a tributação sobre heranças e doações no Brasil é regressiva. Não estou dizendo que nós vamos encampar isso, estou dizendo que há alternativas menos doloridas e que ofendem minorias abastadas para proteger frações dos constrangimentos graves que as maiorias brasileiras, pelo desemprego, pela perda da massa salarial, pela desqualificação do serviço público, experimentarão nos próximos 24 meses, 36 meses, sei lá que hora nós vamos conseguir reverter isso. Nós temos, enfim, várias alternativas de consolidação de passivos, sem ser com bolsa empresário. Eu tenho proposto há muito tempo, desde a presidenta Dilma, que você pegue uma fração das reservas cambiais do país, que estão em 380 bilhões de dólares, e crie um fundo soberano associado com o Banco do BRICS ou um próprio fundo soberano brasileiro para fazer empréstimos às empresas privadas contra programas de investimento, com o risco cambial onerado a elas, empresas privadas, mas elas terão uma vantagem imensa, dado que o câmbio já praticamente achou seus pontos razoáveis de equilíbrio, não deve oscilar muito mais, você vai ter a troca de um juro de 14%, que é piso. Na verdade, se você for para o cartão de crédito, está pagando 400% de juro ao ano, por um juro de 2% ao ano, e que o Brasil ainda ganha mais, porque as nossas reservas estão aplicadas a menos de 1% ao ano, porque o juro internacional está negativo. Então, eu tenho esses cuidados de procurar equilíbrio. O que eu apenas queria indicar aqui é que nós precisamos entrar nesse debate da grande questão econômica do país, porque isto, na minha opinião, será o olho em terra de cego do nosso país. E os nossos companheiros da esquerda, do centro-esquerda, estão catatonizados ou incoerentes. Né? Como é que o PT vai falar, né, por exemplo, da aberração de fazer renúncia fiscal de 84 bilhões de reais para os oligopólios, como a Dilma fez no ano de 2014, contra a minha opinião. 84 bilhões de renúncia fiscal que foram todos convertidos em remessa de lucros e dividendos para o estrangeiro. Nós, do PDT, estamos preservados e em linha com a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Segunda ponderação.
quero que o Chalita me ajude a conversar com o nosso querido amigo Fernando Haddad, que está com uma amargura muito legítima, não pessoal, mas política, e deu uma entrevista notável, brilhante, mas lendo a partir de uma lente torta da realidade de São Paulo, município, sobre o resultado das eleições. Eu não vi o resultado das eleições como uma proscrição do pensamento progressista no Brasil. Talvez porque o povo do Ceará tenha sido, mais uma vez, tão generoso comigo, né, que nós ganhamos lá em 70% do eleitorado, enfim. Mas em Natal, ali do lado, nós ganhamos no primeiro turno, contra a onda hostil ao situacionismo que o país, de fato, vivenciava. Nós ganhamos no Maranhão, brilhantemente, com o governador do Partido Comunista do Brasil e um companheiro nosso, e aonde o país apresentou alternativa politizada e com largueza, aí é que está a questão, com largueza de entender isso que o Lupe está falando, que é a saída do gueto, para a gente ir se entender com outras forças diferentes da nossa, em cima de programas compreensíveis, legíveis pela população, o pensamento progressista ganhou. Por que o Freixo perde no Rio de Janeiro? Na minha opinião, perde por si. Perde porque é estreito, perde porque é pequeno, perde porque prefere um discurso de sobremesa para a Zona Sul do Leblon do que botar a mão na massa. De como é que você governa uma cidade como o Rio de Janeiro com intransigências e miudices ideológicas. E essa é a questão, porque as abstrações, as idealizações, estas sim estão desmoralizadas. Por exemplo, o Partido da Marina não viu o azul de voto no país, né? Sim, não viu o azul de voto. Enfim, eu então não estou pessimista, ao contrário, eu acho que o desafio é largo, é complexo, mas eu acho que a sociedade brasileira não deu guinada nenhuma para a direita, aqui e ali um pouco mais, muito menos para uma direita conservadora, sob o ponto de vista reacionário. Um certo conservadorismo é uma coisa que se impõe como reação natural à decepção com o PT. E é no adjetivo. Nós precisamos substituir o adjetivo pelo substantivo, porque o PT, sob o ponto de vista econômico, foi extremamente conservador e, se quisermos chamar, foi de direita no concreto. O que não quero aqui condenar nada do PT. E, por fim, para não cansá-los muito mais, uma rapidíssima reflexão sobre o fenômeno Trump. Eu, de novo, não sei se é porque, de novo, saí tão carinhado das urnas, né, que eu não estou vendo as coisas assim como a média viu. O Trump é, para os americanos, um salto no escuro. Mas ele é produto de uma condenação absolutamente majoritária da classe trabalhadora branca contra o ideário neoliberal. Esta não é vamos dizer, uma elaboração do Trump, mas o Trump surfou na onda de uma absoluta negação despolitizada, mas muito consistente para o mundo, do neoliberalismo. E isto para o Brasil é uma coisa muito potencialmente importante. Muito potencialmente importante. Ele não deu uma palavra sobre o Brasil na campanha. Eu vi a Hillary Clinton no debate 2 vezes insistindo de que a América tinha que se livrar da dependência das transferências de petróleo do Oriente Médio. Chegou, me arrepiava. Quando eu vi ela dizendo, temos que liberar a América das transferências de petróleo do Oriente Médio, onde eles se atolaram em guerras, eu só ficava vendo aqui Brasil, pré-sal, e a Venezuela, que eles estão. Com o Trump, isso muda completamente. O que não quer dizer que será bom, quer dizer que tem um buraco aí, no consenso de Washington, que, na minha opinião, morreu nestas eleições. Ele anunciou ontem, que no primeiro dia do seu governo vai revogar o Acordo Transpacífico, que é o primeiro tratado internacional que dá às empresas globais o direito de contestar governos e aforamentos internacionais. E que aqui no Brasil era absoluto alinhamento dos democratas, da Hillary Clinton, do Bill Clinton, com a tucanada e sua banda entreguista. De maneira que eu não digo que estou otimista, mas eu vejo de novo, sabe, a mão do destino, quem sabe Deus, que é a minha fé, desenhando um caminho aí para um partido que tenha convicção nacionalista, mas que tenha convicção de que o desenvolvimento não é uma consequência fatalista do individualismo casual
e que tenha um compromisso moral superior com a superação da miséria e da desigualdade. E que se projete para a relação com o mundo sem interdição ideológica, sem preconceito, reunindo quem trabalha e produz e construindo parcerias internacionais, especialmente com aqueles BRICS, que já podem dar para nós um regime de preferência importante, transferências tecnológicas sensíveis, e a fundação de um banco com potencial único depois da Segunda Guerra Mundial, de financiar experiências de inovação institucional. De maneira que eu chego, companheiros, cheio de gratidão e cheio de entusiasmo e esperança. Eu não quero dizer que o pepino não seja grande, mas se o PDT quiser, eu estou tomando gosto de ser candidato a presidente.